Queridos irmãos, o nosso Saravá fraterno, imaginem, 74º episódio do Conversa Franca de Umbanda e o 14º falando de mediunidade no terreiro. Um episódio que vai ajudar muita gente a refletir sobre o momento certo de entrar de cabeça, de adotar o mandato mediúnico nas suas vidas. E aí o nosso tema hoje, em que épocas a mediunidade mais atua? Na verdade, nós fizemos um trabalho de pesquisa durante esses anos que nós estamos militando dentro da Umbanda, né? E aí eu quero que vocês saibam o seguinte: em primeiro lugar, os sintomas da mediunidade podem surgir em várias épocas da nossa vida e isso não é algo coletivo, isso precisa ter uma visão, né? Um sentido individual. Por quê? Porque cada ser humano é uma individualidade, cada ser humano tem uma idade na matéria, cada ser humano tem uma idade no espírito, né? Então tem uma realidade no processo reencarnatório, no processo evolutivo. Então, mediunidade é algo para a gente, vamos dizer assim, cada caso é um caso, beleza? Mas importante entender que nós podemos sentir os sintomas da mediunidade em qualquer época de nossas vidas. Olha que o sininho toca de cima para baixo, não é de baixo para cima, hein? Tá? Mas a gente observou nesse nosso trabalho que em algumas fases esses sintomas se tornaram mais marcantes. Então, por exemplo, até os 7 anos a mediunidade ela é desaconselhada. Por quê? Porque ela não vai permitir que as crianças compreendam uma parte espiritual. Mas aí eu quero trazer para vocês uma realidade que está acontecendo hoje muito importante. Em função do momento que este planeta está vivendo, passando de provas e expiações para uma regeneração, estão sendo enviados já há bastante tempo seres espirituais para encarnarem aqui, que trazem duas realidades distintas, mas muito interessantes para a gente refletir. São as crianças índigo e as crianças cristal. Olha só. Por que crianças índigo? Porque elas têm no azul índigo a sua simbologia. Qual é a principal característica dessas crianças? Elas são hiperativas, elas são assim, têm um sentido investigativo muito grande. Se você quer arrumar um inimigo dentro da sua casa, ela está fazendo alguma coisa, você tomar isso dela, ou ela te perguntar alguma coisa, você simplesmente dizer não. Evite essa palavra não. Explique por quê, convença. Não é que você vá perder a sua autoridade junto à criança. Não é isso. Você vai dar uma volta, explicar fraternalmente por que ele tem que ter aquele limite. Você vai estabelecer o limite, só que de forma fraternal, porque senão, com certeza, você está arrumando um inimigo para você. A criança índigo, volta a dizer, ela é muito agitada, mas ela é muito inteligente, ela é muito falante, principalmente, muito extrovertida, entendeu? Crianças, então, que já chegaram aqui com uma sabedoria muito grande, pegam celulares aí, só falta virar o celular de cabeça para baixo, vocês sabem do que eu estou falando. E por outro lado, quero falar também um pouquinho sobre as crianças cristal. Essas crianças, quando eu falo crianças cristal, existem muitas classes dessas crianças, tá? Essas crianças, elas têm uma capacidade também, um nível evolutivo muito grande. Mas, ao contrário das crianças índigo,
elas são um pouco mais introvertidas, mas também muito sábias. Só que tem um detalhe importante: você tem que ter muito cuidado para lidar com elas. Primeiro, não achar que elas são crianças especiais, que não tem nada disso. Quanto mais você achar isso, mais traumas você está colocando em cima dessa criança. Não é isso, tá? Acho que são crianças que você tem que tratar com muito carinho, com trazer muito amor. Elas precisam encontrar em você o porto seguro, entendeu? Inclusive escolher qual é a escola que vai estudar. Existem alguns casos de criança cristal que são que vieram com algum tipo de autismo também. Isso pode acontecer, que o próprio autismo existem várias classes, segundo aqueles que são especialistas no assunto. Só digo uma coisa, isso é importante sobre o caso das crianças com mediunidade, crianças índio, crianças cristal. Papai, mamãe que me escutam, que me ouvem, que me enxergam nesse momento. Qualquer anomalia que vocês possam notar nos seus filhos, nos seus sobrinhos, netos, seja quem for. Primeiro, não os tratem como especiais. Primeiro mandamento. Segundo, venham a nós, aos orientadores espirituais, vá a um psicólogo, a um profissional, para que você possa ser capacitado, ser orientado como cuidar dessas crianças sem que elas passem, sem que elas sintam que são diferentes das demais, porque não são diferentes. São crianças como qualquer outras, só que elas têm, como qualquer outra, porque elas têm, só que elas têm o quê? Vamos dizer assim, uma sensibilidade um pouco mais aflorada. Então isso não é doença, não é defeito, não é nada, pelo amor de Deus, tá bom? Bom, uma outra classe também é na adolescência, 13, 14, 15, 16 anos, época em que o ser humano está passando da infância para a adolescência, está se descobrindo ainda, né? E não entende a verdadeira finalidade da mediunidade. Então, para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes, também orientação psicólogo, orientação dirigentes espirituais, a gente vai passar para vocês, e inclusive vai trabalhar espiritualmente, muitas vezes, não é para, vamos dizer assim, evadi-los desse compromisso, não é isso, ao contrário, a gente tem condições de adiar um pouquinho isso, entendeu? Mas aí depende de orientação que nós temos que dar para vocês. Existe uma outra faixa etária que também é muito importante, sobre a qual nós queremos falar para vocês, que é dos 27 aos 30 anos, mais ou menos, um pouco menos, um pouco mais, né? Então o que acontece? São jovens, e o que a gente repara é que existem muitos jovens nos terreiros, hoje que tem de jovem. Olha como é que eu estou jovem aqui, gente, brincadeira, né? Mas é isso mesmo, muitos jovens no terreiro. Então, quais são as características desses jovens? Primeiro, eles têm um sentido investigativo muito apurado. Não basta você te perguntar, por que essa vela fica aqui? Não adianta você dizer, isso é mironga de santo, isso aí não tem esse papo. Esse jovem está atrás de estudo, de conhecimento, e você não tem a obrigação de saber tudo, mas você tem que buscar a informação e levar para ele, principalmente se você é um orientador espiritual. Tá? Agora, eles também têm um detalhe muito importante. Existe um sentido de imediatismo muito grande também nesse pessoal. Atenção para isso. Eles querem as coisas de imediato. E muitas vezes, se isso não ocorre, para trocar de terreiros é como trocar de roupa. Isso aí pode acontecer também. Tá? E uma outra realidade é que esses jovens também estão buscando espaço no mercado de trabalho. Então, para eles se dedicarem a uma parte espiritual, eles precisam vocês precisam orientar esses jovens, precisam antes se planejar, porque planejando dá para conjugar todas as atribuições. Agora, sem planejamento, o mandato mediúnico corre sério risco.
Uma outra faixa etária interessante é mais ou menos ali pelos 50 anos, quando numa idade já madura, a pessoa pode estar realizada naturalmente, a família constituída, e assim ela teria mais condições de se dedicar a uma parte espiritual. Na verdade, a pessoa já tem um pouco mais de discernimento, de maturidade, né? É uma idade bastante interessante. E outra, para vocês terem uma noção, a mediunidade no idoso. Sempre pergunta até que idade o idoso pode ou não pode trabalhar e tal. Gente, o idoso não tem problema de trabalhar, tá? Se ele tiver boa saúde, se ele tiver um organismo forte, saudável, para suportar o esforço necessário, não há problema nenhum do idoso trabalhar. Eu já conheci uma senhora com 102 anos trabalhando, incorporando orixás, guias, a própria dirigente da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, nossa querida e saudosa mãe Zilmeia, foi 90 e tantos anos como dirigente espiritual. Não há qualquer problema, desde que tenha saúde não tem problema. O outro que eu quero falar para vocês também é em grávidas. Grávida pode trabalhar ou não, isso é uma outra coisa, depende. Cada gravidez, cada processo de gravidez, ele é individual. Tá? Eu conheço, por exemplo, médios que trabalharam grávidas até 8, 9 meses, sem problema nenhum. Agora, existem aquelas que precisam ter um recolhimento a mais, porque o processo de gravidez é um pouco mais delicado, requer uma atenção maior da parte da medicina, aí é uma outra coisa. Tá? E por último, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, eu quero recomendar que irmãos e irmãs que estejam com problemas psicológicos, psiquiátricos, com problemas orgânicos em geral, evitem o trabalho mediúnico. Por quê? Ninguém tem condições de dar naquele momento o que não tem. Então o que a pessoa precisa fazer? A pessoa precisa se tratar, precisa se curar. Ficou curada? Está bem, não tem problema. Começa ali os estudos, amanhã ou depois vai começar o seu trabalho como médium e não há nenhum tipo de questionamento nem nada. Agora, se está doente, chega perto do dirigente espiritual, deixa eu me tratar primeiro, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Combinado, pessoal? Espero que tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!